Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. E como o canal da Tia Sil é sobre curiosidades históricas, hoje nós vamos viajar para Paris e eu vou falar sobre um filme. Um filme que eu especificamente sou apaixonada por ele. Mas isso eu vou contar depois da vinheta, então roda a vinheta. Às vezes você está aleatoriamente procurando alguma coisa no YouTube e do nada um algoritmo que parece que sabe tudo da nossa vida e às vezes é assustador, ele joga uma cena de um musical, de um filme. Um filme com cara de antigo. À primeira vista, esse filme ele parece muito estranho, mas não é. O nome é O Baile, em francês, Le Bal. Ele é uma produção Itália, França e Argélia e é uma obra-prima do genial Ettore Scola. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, representando a Argélia. E o mais impressionante é que muita gente passa a vida inteira sem saber da existência do baile. É um filme que, aparentemente, ele parece muito simples. Ah, é um musical. São pessoas dançando num salão. Mas conforme o tempo passa, você percebe que está vendo a própria história do século XX, 50 anos de história, condensado em música, corpo, roupa, expressão, iluminação e silêncio. Ele tem cenas de 1936 a 1983. Eu vou falar sobre o filme, mas podem ficar tranquilos porque eu não vou dar spoiler. E eu vou deixar o link para o vídeo que tem aqui gratuito no YouTube para vocês assistirem depois, tá? O detalhe mais ousado de O Baile é que praticamente não há diálogos. Praticamente não, né? Não com palavras. Tudo é contado através das danças, das mudanças de época, das músicas, da postura corporal, a expressão facial, a maneira como as pessoas se olham, e do salão como microcosmo da sociedade. O salão vira um organismo vivo. Cada geração entra ali carregando guerra, desejo, ascensão social, o fascismo, ocupação, libertação, melancolia, americanização, solidão e envelhecimento. A Telescola consegue algo raríssimo: fazer um filme profundamente político sem parecer panfleto e profundamente sentimental sem cair no melodrama. Tem uma coisa muito especial em Lebal. Acho que conversa demais com muita gente. Por quê? Ele entende a memória como atmosfera, não como explicação racional. As épocas mudam, quase como um sonho. A luz muda, o ritmo, os corpos, as roupas, o jeito de flertar, paquerar. A esperança muda, mas o salão permanece. Quase como aquelas casas antigas, praças públicas e clubes que guardam fantasmas emocionais das pessoas que passam por eles. E a trilha sonora, misericórdia. Ela não ilustra o filme, ela é o filme.
E outra coisa muito interessante é, assim, que eu acho até genial que o filme mostra a passagem do tempo através da decadência física e emocional dos personagens sem precisar explicar nada. Você reconhece tipos humanos como o sedutor envelhecido, a moça sonhadora, o tímido invisível. Gente, esse é um personagem que, ai, dá dó dele. Eu quase choro de pena daquele rapaz. A mulher abandonada, o casal que já não se ama, os jovens tentando reinventar o mundo, entre outros. Tudo isso só com a expressão corporal. E tem algo de profundamente teatral nele também, quase um balé social. Não é à toa que o título seja O Baile. O filme é inteiro uma coreografia da condição humana. E sabe o que eu acho lindo nisso? É exatamente o tipo de obra que costuma encontrar pessoas sensíveis no momento certo da vida. Não é um filme de consumo rápido, é experiência, memória, textura emocional. Héctor Escola foi um mestre absoluto nisso. Também vale muito conhecer a Special Day, Una Giornata Particolare, com Sofia Loren e Marcello Mastroianni, We All Loved Each Other So Much e The Terrace. São filmes que observam pessoas com uma mistura raríssima de ironia, ternura, tristeza histórica. Honestamente, é assim fascinante no Lebol. Ele tem exatamente essa melancolia elegante que conversa com memória afetiva, música como narrativa, tempo passando pelos corpos, espaços carregados de emoção e personagens que dizem muito, sem dizer uma palavra. E agora vamos ao X da questão. Por que muita gente não consegue compreender o filme? Porque ele exige uma coisa que o mundo atual desaprendeu: contemplação, leitura emocional, paciência com o silêncio, percepção de nuance, memória cultural e entrega sensorial. A maioria das obras contemporâneas explica tudo. Já Le Bon confia na inteligência emocional do espectador. Ele acredita que você vai sentir antes de compreender racionalmente. Bom, a primeira vez que eu vi esse vídeo foi lá quando ele foi lançado. Eu vi no Oscar, depois VHS, depois DVD e agora eu achei no YouTube. E ele tem algo assim, quase, entre aspas, mediúnico, no sentido artístico da palavra, porque capta resíduos emocionais do século XX. E isso seria o pós-guerra, os sonhos coletivos, a solidão urbana, a transformação dos costumes e a erosão da inocência. São muitas camadas. Por quê? Você precisa ter uma relação com atmosfera e memória. E não consumir arte só pela trama, porque aí você vai ter que absorver textura, música, olhar, gesto, roupa, melancolia, espaços. E isso é muito incomum hoje. Todo mundo quer tudo pronto, né? Sabe de uma coisa?
existe um fenômeno muito curioso. Tem muita gente que ama filmes assim em segredo. Quase ninguém fala deles publicamente, porque o ambiente cultural atual favorece consumo rápido, opinião instantânea e obras explicadas. Filmes como Le Bon, Marcord, The Conformist, The Last Metro, The Leopard acabam virando experiências íntimas quase secretas. E talvez tenham tanto impacto em quem entra na frequência deles. Aquele fato de você lembrar da experiência em VHS, lá na década de 80, já parece uma cena do próprio filme. Porque Le Bon também fala disso. A arte associada a um momento emocional específico da vida. Às vezes, a gente não lembra só da obra. Lembra da pessoa que era quando viu aquela obra. E é lindo reencontrar. Para mim foi uma experiência linda reencontrar esse filme décadas depois e ver que ele ainda conversa comigo. Porque isso é raríssimo, né? A maioria das obras envelhece. Algumas amadurecem junto com a gente. Então, talvez seja por isso que Le Bal, ou Baile, ou Bailando, Bailando, como também é conhecido, continue tão vivo dentro de quem o assiste, porque ele nunca foi apenas sobre dança, é sobre tempo, sobre as pessoas que entram na nossa vida como uma música tocando ao longe. E um dia desaparecem sem que a gente perceba, exatamente quando foi a última dança. Ao longo daquele salão, vimos guerras começarem e terminarem, modas nascerem e acabarem, ideologias atravessarem corpos, juventudes envelhecerem diante dos nossos olhos. Mas também vimos algo ainda mais humano, o desejo de ser amado, de ser visto, de pertencer, de encontrar alguém que aceite dançar conosco enquanto o mundo muda lá fora. E talvez a maior genialidade de Hétero Escola tenha sido entender que a história não vive apenas nos livros ou nos discursos. Ela vive nos corpos, no jeito de olhar, na distância entre duas pessoas, na mão que hesita antes de tocar outra, a música que continua tocando mesmo depois da guerra, a menina apaixonada de cabelos longos que se transforma na mulher grisalha de vestido azul, o rapaz rejeitado que tenta encontrar no poder aquilo que nunca encontrou no amor, os jovens que escondem a turbulência das ruas enquanto tentam viver seus próprios sonhos. E o salão permanece, como permanecem certos filmes dentro da gente. Talvez porque algumas obras nunca envelheçam. Elas apenas continuam dançando silenciosamente na memória de quem as amou um dia. E no fim, talvez todos nós sejamos isso. Pessoas atravessando o tempo, esperando alguma coisa, enquanto uma velha canção continua tocando ao fundo. E então, vocês já assistiram esse filme? Já ouviram falar dele? Me conta aqui nos comentários que eu realmente gostaria de saber. E, como sempre, falando em comentários, o seu comentário ajuda muito porque o YouTube está chatinho ultimamente. Então, nós precisamos do comentário para ele entender que o vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. O like também ajuda muito. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte. Ative o sininho que aí você sempre será avisado quando eu postar um vídeo novo. Se bem que eu estou atualmente segunda e sexta ao meio-dia. E eu estou avisando lá pelo meu Instagram, que é o @silriberto,
Sil igual o canal aqui. E eu agradeço sinceramente de coração a sua presença. Desejo que todos fiquem bem e nos vemos nos próximos vídeos. Até!